Oi pessoal, como vocês estão? Tá tudo bem? Eu tô mais ou menos. Como vocês puderam ver, eu não postei o conteúdo regular recentemente, desde quando foi anunciado o falecimento do Akira Toriyama. Eu não tive ânimo para trabalhar nas cheats do Broly, Vegeta God, fazer o tutorial para vocês e peço desculpa por isso. Hoje eu tô trazendo aqui um meu tributo a Akira Toriyama, criador de Dragon Ball e de várias outras obras incríveis que influenciaram na vida de muitas crianças e adultos. Eu estou aqui como um fã de Dragon Ball, um fã que admira o trabalho dele. Eu não fui aquela criança que assistia Dragon Ball na TV Globinho, porque a minha escola era integral, então não passava no horário em que eu estava em casa. Mas na minha pré-adolescência, a partir dos 10 anos mais ou menos, eu comecei a conhecer por fora esse anime. Eu ouvia meus colegas falando sobre, eu ia aprendendo algumas coisinhas. Mas quando chegou um dia, quando tive internet em casa, eu comecei a assistir o Dragon Ball desde o clássico. Eu comecei pelo clássico, depois quando eu terminei eu passei pro Z e depois o GT. E mais ou menos na mesma época, lá pra 2013, lançou o filme de Batalhas dos Deuses, né, onde a gente tem a luta entre o Goku e o Bills. E eu também assisti esse filme na época e eu gostei bastante. Então, a partir desse momento eu já estava apaixonado pela obra. Eu já gostava muito de assistir isso, de aproveitar isso, de falar sobre isso com meus amigos. Então, eu desenhava eles o tempo todo. Eu desenhava em casa, desenhava na escola. Então, era uma coisa que eu gostava demais. Cara, que saudade. E então nessa época eu também fazia alguns pokémons de massinha de biscuit. Então eu tentei fazer alguns personagens de Dragon Ball. E infelizmente eu perdi todos eles, ou quase todos, eu não lembro, eu não acho. Enfim. Mas eu adorava brincar com eles. Eu acho que essa é a única. Eu vou colocar aqui, eu vou tentar ver se eu consigo achar. A única foto que eu tenho de um deles, eu acho que é do Broly. Eu acho que é do Broly Super Saiyajin 3 ou Super Saiyajin 4. Que eu tinha feito. Eu acho que esse daí foi o único que eu tenho registrado. O resto eu perdi tudo, não sei onde foi parar. E em 2015 foi lançado o filme do Renascimento de Freeza. Eu lembro que na época era um hype enorme pelo retorno dele. Na época a gente não sabia da forma Blue do Goku, mas a gente ficou sabendo depois, quando tava mais perto de lançar o filme. Eu gostava daquele filme na época, eu me lembro da música de metal que ficava gritando. Nossa, que nostalgia. No mesmo ano lançou o anime do Super. Na época eu não conseguia assistir nada legendado, porque eu não tinha costume. Então eu não estava acompanhando nada do Super, porque eu esperei a dublagem. Durante a saga Black, meus amigos estavam falando muito sobre, e eu não queria ficar para trás, então eu comecei a assistir o Super, maratonei até a parte onde Zamasu se funde. Foi quando eu cheguei nos lançamentos semanais, era muito bom acompanhar cada episódio toda semana, analisar um por um, conversar sobre, assistir vídeo, era muito bom. Mas depois saiu o último episódio, né, que foi o 131 em 2018, e aí já deixou a gente viúvo disso. Mas no mesmo ano foi anunciado o filme do Broly. Que filme perfeito, cara. Eu lembro que desde o primeiro trailer o hype já era gigantesco. No teaser a gente não sabia que era o Broly, porque era meio tampado, então falavam que era o Yamoshi. Mas depois saiu o trailer completo, assim, né, mostrando o Broly e anunciaram as Model Sheets. Então, e nessa época do Z Champions estava muito em alta, né? O dono do jogo lá, o desenvolvedor, colocava os personagens, eles eram bem feitinhos, era muito legal. Mas ele queria colocar o Broly do Super, né? Porque só tinha o do Z. Só que não tinha ninguém que tinha feito o Broly do Super, porque o personagem acabava de ser anunciado. Então ele tentou meio que fazer um recolor para tentar fazer alguma referência, mas não tinha dado certo. Então o que eu fiz? Eu decidi que eu ia tentar fazer a sprite dele, a sprite sheet no caso, por eu mesmo, né, já que ninguém tinha feito. E desde essa época eu já trabalhava com sprites, não trabalhava, eu mexia com sprites como hobby, eu fazia fusões de pokémons, então eu pegava parte de um, colocava em outro, juntava, completava no mouse, então desde essa época eu já mexia nisso. Aí depois eu fui conhecer o LSW, né, fui mexendo nessas sprites, eu ficava colecionando.
As sprites que eu não tinha, de personagem que não tinha, eu ia fazendo por conta própria. Foi as primeiras vezes que eu fiz sprites do zero, inclusive. Aí eu finalmente fiz a primeira sprite sheet do Broly Full Power. Eu peguei a sheet do The Crew Master e transformei no Broly do Super. E eu lembro que fez bastante sucesso, o pessoal usou bastante. E conseguiu chegar até o desenvolvedor do Z Champions. Tanto é que aquele Broly que eu tinha feito, ele tá no jogo. Pelo menos na última versão que foi lançada dele, porque o jogo infelizmente foi descontinuado. Então desde aquela época eu comecei a postar coisas no DeviantArt e tal, postava Face 7, personagens aleatórios, porque eu fazia umas sprites para um amigo. E acabou que uma pessoa viu essas artes, ficou interessado e me contatou para me contratar como um artista. E na época eu nem acreditava, eu achava que era bullshit, eu achei que era mentira. Como assim o cara vai me pagar pra eu fazer sprites? Na época eu não tinha noção de que isso era... que podia levar isso como uma vida de profissional de verdade. Então eu conversei com a minha mãe bastante, a gente viu se dava pra dar uma chance e eu dei uma chance. Eu comecei a trabalhar, eu continuava postando as coisas do DeviantArt e eu fui crescendo a quantidade de gente, fui crescendo a quantidade de clientes, fui ganhando uns trocados, fui conquistando minhas coisinhas e chegou até hoje. Eu tô feliz onde é que eu tô, mas eu não tô satisfeito. Eu sei que eu posso chegar muito mais longe e eu quero chegar mais longe. Então, como vocês podem ver, essa obra Dragon Ball, ela mudou a minha vida. Ela me fez de um garoto normal, um garoto simples que fazia as coisas na escola, que só fazia uns desenhos de Sonic, desenho de Ben 10, e transformou num cara que trabalha com o que ama. Um cara que trabalha fazendo sprites, um cara que trabalha fazendo coisas sobre uma obra que ele admira. Então eu devo muita coisa ao Akira Toriyama. Se ele não tivesse criado Dragon Ball, se ele não tivesse criado essas coisas, eu seria uma pessoa completamente diferente. O meu caráter ele foi construído sim pela minha criação com a minha família. Mas tem muitos valores que eu adquiri com coisas que eu assisti durante a minha vida. E uma dessas coisas foi Dragon Ball. Eu aprendi muitas coisas com essa obra. Então, não tem palavras pra representar a gratidão que eu tenho por esse cara. Ele é um ícone. Ele é uma pessoa muito importante, tanto pra gente aqui do Brasil quanto pra pessoas do mundo inteiro. Principalmente que na América Latina a gente tá muito sentido com a morte dele. É difícil de aceitar. Mas a gente não tem o que fazer. É a vida. As pessoas vêm, as pessoas vão. A gente fica triste, mas a gente tem que aceitar e seguir em frente. Mas não tem como evitar a preocupação que isso causa, né? E infelizmente, por causa dessa partida dele, a gente não vai mais ter as incríveis ideias dele. Mas os fãs e a equipe dele, a gente vai continuar o legado dele. Se depender da gente, essa obra vai durar para sempre. Com seu último trabalho de Dragon Ball, teremos o Daima. Muitas pessoas estão frustradas por não ter a volta do Super, mas em Dragon Ball Daima é onde a gente vai poder ver muito do Akira. Porque desde os trailers a gente consegue ver muitas coisas que meio que é a cara dele, sabe? A gente vê o traço dos personagens, o jeito que acontece a ação. Enfim, então eu sei que muita gente não tá animado pra esse anime, mas por favor, vamos acompanhar episódio por episódio com amor no coração e com admiração, porque eu tenho esperança de que esse anime vai ter muitas coisas do Akira Toriyama e vai ser a última coisa que a gente vai ter dele. Então, é isso, galera. O mundo perdeu um gênio, mas o céu ganhou um ícone. Infelizmente não podemos fazer nada, pois não temos as esferas do dragão. E mesmo se tivesse, não adiantaria. Afinal, Shenlong não pode reviver seres mais poderosos que ele. Adeus, Akira Toriyama, e muito obrigado.